Olá, então, boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa terceira aula do projeto Integrador 3, né? Nós vamos continuar, então, vendo o gerenciamento de projetos. Eu vou também tirar algumas dúvidas de vocês que ocorreram durante essa semana e, basicamente, vou pedir para vocês que já fica no fórum dessa nossa aula lá no AVA, para que vocês, até a semana que vem, ou seja, até o dia 17, encaminhem os links de seus minicursos, tá? Já está pronto lá no AVA, né? Vocês já viram a aula e já tem o fórum lá com o nome, coloque seu link aqui, né? De minicurso. Ah, muito bem. O pessoal vai continuar entrando, enquanto isso a gente vai, eu já vou iniciar a falar. Bom, nessa unidade 3, eu vou iniciar tirando primeiro as dúvidas, depois nós vamos ver a continuidade da aula passada, onde a gente pausou ali em gerenciamento de comunicação, depois eu vou falar gerenciamento de integração, gerenciamento de recursos humanos e gerenciamento de partes interessadas. Na verdade, eu troquei a ordem e deixei gerenciamento de integração para o final, porque faz mais sentido assim eu explicar ele depois da gente ver todas as outras matérias que têm que ser integradas, né? Então, vamos lá. Bom, novamente, somente para lembrar que a nossa ementa ela é uma etapa da nossa formação profissional e o que a gente pretende estudar nesse momento e vocês desenvolverem a sua atividade, vocês devem demonstrar a habilidade, as competências adquiridas em todas as matérias, a interdisciplinaridade, ou seja, a ligação que uma matéria tem com a outra, trazendo isso ao trabalho como uma coisa só, mas sabendo e ressaltando que ponto é de uma matéria e que ponto é de outra, que a gente observa que na vida, no dia a dia, né, na nossa vida profissional, elas, na verdade, ocorrem, na maior parte das vezes, unidas. Ou seja, a gente não separa o banco de dados do software. A gente os faz e os utiliza normalmente juntos. A gente também não utiliza somente o computador, dando manutenção nele puro. Senão, a gente usa a rede de comunicação da organização da empresa para poder justamente facilitar, então, essa manutenção dos computadores. Também saber resolver os problemas através dessa experiência do projeto, né? Esses problemas eles podem ser de diversas ordens, podem ser de ordem de recursos humanos, de custo, de tempo, pode ser de escopo também, da forma como vocês pensaram fazer a apresentação. E aí, então, é para isso que nós estamos aqui, para desenvolver essas habilidades também. E ao final, então, elaboração e desenvolvimento de para que vocês possam avaliar os projetos que são extensionistas. Esse é um exemplo de projeto de extensão que vocês, na verdade, são aqui os protagonistas dele ao fazerem seus cursos. E esses cursos poderão ser vistos na internet por tempos e tempos por várias pessoas. Ele vai depender aí um pouquinho da nossa divulgação e eu vou falando na gerência de comunicação um pouco sobre isso. De novo, o objetivo é demonstrar o meio acadêmico e a sociedade a inter-relação dessas habilidades e competências adquiridas no percurso formativo, sua utilização, importância e aplicabilidade no contexto da área de formação. E aí, então, os objetivos específicos que é integrar o conhecimento adquirido na etapa de formação, realizar as atividades interdisciplinares e oferecer à comunidade, no nosso caso, seminários e minicursos. E aí, então, nós estamos aqui no objetivo específico que esse minicurso ele tem que ser desenvolvido especificamente com restrição de escopo que nós vimos, com 30 minutos no mínimo, e eles devem ser depositados, esses cursos, na plataforma de vídeo de streaming, né, YouTube. Deve ser, então, em dupla e somente apenas um trio para desempatar caso haja aqui um número de alunos ímpar, né? Essa semana eu tive particularmente, então, dúvidas nesse sentido. Como eu já tinha colocado aqui na apresentação, essa é a mesma apresentação das outras aulas, e desde a definição na primeira aula, justamente por essa ser uma restrição de projeto, pessoal, e é a vida de vocês também em trabalho, o trabalho foi dado como uma restrição, é que ele deve ser em dupla, ele não pode ser feito sozinho. Por quê, especificamente? Na vida real, no trabalho, no dia a dia, quando vocês forem trabalhar, eu lembro que eu já falei, inclusive nas outras disciplinas, né?
para vocês. Vocês não escolherão com quem vocês vão trabalhar. Vocês apenas vão trabalhar com pessoas que vão estar nas suas organizações, nas empresas. Então, eu entendo que a vida escolar a gente quer escolher a dupla da gente, mas na vida profissional, e nosso curso é um curso profissional, não é assim que funciona. Não, você não escolhe com quem você vai trabalhar. Ao contrário, você tem que aprender a lidar com o relacionamento interpessoal e o relacionamento para isso no trabalho. Então, por isso, a restrição de escopo de fazer ou em dupla e apenas um trio, se for o caso de termos alunos em número ímpar, né? Então, um vai ter que ter três. Por que não um sozinho? Porque se eu estou dando uma condição de restrição de projeto de duas pessoas, essa é a condição mínima para ele funcionar. Por quê? Porque se eu deixar uma pessoa sozinha, ela depois pode reclamar, não, professor, mas eu estava sozinho fazendo. Não, é por isso que eu quero no mínimo em dupla. E o trio, ao invés de dar uma condição pior, eu até dou uma melhorada para aquele que está no trio, porque ele tem aí três pares de mão, né, para trabalhar. E aí, hoje eu quero focar um pouquinho também, a gente vai fazer uma pesquisa na internet de como é que vocês vão elaborar dessa semana, além do vídeo de vocês, né, dessa semana para a semana que vem, um pequeno relatório de um parágrafo das lições aprendidas, tá? É bem simples, é você relatar o que é que aconteceu no meio do projeto, o que é que deu errado, quais foram as dificuldades, por que que você achou isso ou aquilo, e aí o que é que você aprende que com um próximo projeto na sua vida que você vai fazer, o que é que você vai fazer diferente para evitar esses erros. Esse é o intuito de a gente sempre na vida da gente pegar tudo aquilo que deu errado e tomar como lições, tá? Isso não é apenas para projeto ou para profissional, mas também para a vida como um todo. E aí, hoje nós estamos na nossa unidade 3. Lembrando que essa é a matéria fundamental para vocês aplicarem todos os conhecimentos do curso de uma forma inovadora, né? De uma forma integrada. Atenção, aqui eu vou dar essa slide, nessa tela, ela vai aparecer duas vezes. O link do mini curso do fórum lá, que vocês vão ter que entrar no fórum lá e colocar esse link lá. Ele é até o dia 17, meia-noite do dia 17. No dia 17 eu vou dar uma aula que é repasse de conhecimentos, de tudo que acontece em projeto, dos projetos que eu fiz na minha vida, de tudo o que aconteceu, quais são as experiências, tentar mostrar para vocês como é que é mais ou menos uma documentação completa de projetos, para vocês verem como é extensa, o tamanho, né, de uma documentação de projetos. E aí e discutir mais coisas dessa vivência mesmo nessa 1h30 de aula que a gente vai ter na semana que vem. Lá vocês vão me passar o link e aí a gente vai discutir uma estratégia de a gente pegar esses links e de fazer uma divulgação. Tá? Mas é até a semana que vem, já na aula que vem, que na sexta-feira vocês já vão ficar sabendo as notas, quem está em recuperação, quem não está, até porque uma semana depois já é a recuperação. E aí já vou conversar com vocês que a recuperação é o seguinte: se vocês não conseguiram fazer até o dia 17, né, o vídeo, a recuperação vai ser concluir e fazer o vídeo. Se você não fez nada e não conseguiu fazer o vídeo no dia 17, eu te digo, em uma semana vai ser difícil fazer, mas se você conseguir, tudo bem. Porque a recuperação vai ser exatamente concluir o vídeo que você não fez. Tá certo? Então, de qualquer modo, não vai ter uma avaliação escrita que vai substituir como recuperação. Vai ser insistir em fazer o vídeo. Bom, até aí tá tudo tranquilo. Eu queria que vocês se pronunciassem, que vocês dissessem, ó, professor, eu estou com dúvida, não estou, como é isso, como é aquilo. Então, podem me perguntar aí agora. Eu vou dar uns 2 minutos aí para vocês me perguntarem coisas aí. Tudo tranquilo? Tá, tem alguma dúvida, pessoal? Por enquanto não, tá tudo ok. Tá, então, entendido em relação à entrega, né? Da semana que vem, do link, colocar o link lá. O link, viu, Viviane? O ideal é que poste individualmente, porque
A não ser que você tenha colocado no vídeo, que é você e a pessoa que está fazendo junto com você. Qual é a Tayane, desculpa. Quem é a pessoa, qual é a série, tudo direitinho, para que fique fácil de eu corrigir, né? Então é melhor que eu peço que cada um bote seu link, mesmo que eu veja lá que o mesmo link aparece duas vezes, não tem problema. Eu sei que é a dupla, tá bom? Alguma dúvida mais, pessoal? Professor, e sobre o escopo? É para enviar individualmente ou tem que enviar, cada um tem que enviar ou só um da Não, dupla pode enviar? não, se você quiser enviar individualmente, não tem problema não. Mas no caso da declaração do escopo, pode ser apenas um, sabe por quê? Lá vocês estão fazendo a capa direitinho, com o nome das pessoas. Então isso facilita muito a minha vida de corrigir. Porque eu não fico tendo que adivinhar de quem é, de quem não é a dupla. Vocês já colocam na capa. Mas no vídeo, se vocês não fizerem uma capa também, sendo o primeiro slide, às vezes fica confuso para mim entender quem é a dupla, tá? Saber os nomes, que mesmo que às vezes vocês possam aparecer no vídeo, eu não consigo, às vezes, memorizar todo mundo, sabe, lembrando o nome. Então, eu sei que eu já deveria ter memorizado, mas a gente também passou pouco tempo na classe. Então, é melhor que vocês coloquem, cada um coloque o seu link, apenas no caso do link, tá? Porque... Professor, Por que eu não posso mexer no caderno? Oi? professor, Eu estou ouvindo, mas eu acho que tem alguém com o link aberto aí que tem uma criança falando. Pode falar agora? Quem ia perguntar? Sim, ó, a Silviane está perguntando. O relatório é assim, Silviane. Eu vou comentar hoje como é que faz, e aí vocês, além de botar o link do vídeo na semana, até a semana que vem, né? Vocês vão entregar, e aí individualmente, tá? Um relatório de um parágrafo. É um pequenininho, umas 5, 10 linhas no máximo, explicando as lições que vocês tiraram do projeto, né? O que é que vocês aprenderam, quais foram as dificuldades, o que é que você acha que poderia ter sido melhor. Eu vou falar especificamente o que é que vocês precisam colocar no relatório, tá? Mais alguma dúvida? professor, Oi? o primeiro escopo, uma pessoa da dupla só enviou, tem problema? Não, não. Desde que ele tenha o nome dos dois, tá tudo ok. Ah, tá. Tá bom, então, obrigada. Não tem problema, não. Nisso eu identifico. O que eu tenho dificuldade, às vezes, é se você não colocou o nome e não disse que era adulto. Aí eu fico completamente perdido, depois que você quer tirar. Tá? Eu entendi. Tá bom, professor. Obrigada. Muito bem. Então, vamos lá. Eu quero, antes de entrar no assunto de comunicação, mostrar para vocês essa imagem. Ela é interessante, principalmente, porque ela mostra aqui como é, em termos de um esquema mental, né, na cabeça da gente, como é que fica tudo o que a gente está aprendendo, né, das matérias de gerenciamento de projeto. Então, vocês observem que eu tenho aqui, ó, em paralelo com tudo o que está acontecendo, o gerenciamento de recursos humanos, porque ele gerencia todas as pessoas que estão fazendo tudo isso aqui, todo esse ciclo girar. E a gestão de aquisições também, que é o gerenciamento de como você vai comprar os materiais. Gestão de aquisição eu vou fazer especificamente na semana que vem. É um assunto que eu ainda, antes de falar as experiências, vou tocar especificamente em gestão de aquisições, porque ele é muito interessante para eu falar ele misturado com muitas matérias. Então, essa de aquisições ele ficou para a semana que vem. Até vou mudar lá o plano de ensino para adicionar o gerenciamento de aquisições, tá? E aqui a gente tem, então, esse triângulo lá, que é o tripé que a gente fala, de um projeto, que é o quê? O escopo, que é o que você define, e a partir desse escopo, que é definido o que é preciso fazer no projeto, qual é o custo do que a gente precisa fazer e em quanto tempo a gente faz. Esse tripé aqui, em si, ele sendo respeitado, ele sendo feito da forma como era necessária, normalmente ele gera a percepção de qualidade
para o cliente que nos pede o projeto. A partir daí, eu faço a avaliação cíclica, né, aqui em paralelo, dos riscos de tudo isso que está acontecendo, do custo, do tempo, do escopo, da qualidade. Quais são os riscos de não entregar isso e como eu devo reagir caso eu observe que um risco desse está se materializando, está se tornando verdade. Eu tenho que, o que a gente vai ver hoje, gerenciar as partes interessadas, gerenciar a comunicação, que a gente vai ver hoje, e ao final integrar tudo que é preciso de tudo isso. É por isso que o integração aqui, ó, ele está azulzinho e ele está circulando todos os outros, ó, porque ele é a integração para que tudo isso faça sentido junto. É isso aqui não está tudo separado, cada um fazendo uma coisa, não. É tudo isso no projeto tem que ser feito junto à luz da integração, tá? Apenas o recurso humano, que é um processo em paralelo, né, e as aquisições, que é um processo que ele, na verdade, ele está, vamos dizer assim, ao lado de tudo isso, né? Ele está em paralelo a tudo isso. Então vamos lá, especificamente com gerenciamento de comunicação. Bom, pessoal, normalmente também, uma coisa muito importante na nossa vida é como nós nos comunicamos. A comunicação ela é essencial para que uma coisa dê certo, seja num projeto, seja num relacionamento, seja quando vocês vão estudar, seja em relacionamento entre aluno e professor, entre pai e filho, entre dois profissionais, entre chefe e subordinado, porque é justamente através dos ruídos ou do que dá errado na comunicação, normalmente que faz com que as coisas não deem muito certo. E tudo pode ser corrigido no meio do caminho. Não quer dizer que algo que de início deu um problema, não deu certo, não possa ser no final corrigido. Então, no gerenciamento de comunicação especificamente, a gente tem 3 fases muito importantes, que é gerenciar, que é planejar como a gente vai gerenciar as comunicações, e aí você precisa saber quais são as necessidades e a relevância dessas informações que você vai abordar como comunicação. Por exemplo, você vai entender que a comunicação no seu projeto ela vai se dar mais por WhatsApp, ou ela vai se dar mais por e-mail, ou WhatsApp e e-mail, e cartas, e propaganda na televisão. Tudo isso você tem que saber, né, para que você comece a quer identificar tudo que está acontecendo, para você conseguir fazer um planejamento. A partir do planejamento que você fez, do que você vai precisar, aí sim você vai gerenciar a comunicação. Você planejou o que você ia fazer, e aí então você vai colocar informações necessárias à disposição das partes interessadas, conforme foi planejado. Por exemplo, você está construindo um data center. Então, você precisa de algumas comunicações básicas. Digamos que você seja a pessoa que vai instalar um storage lá no data center, um sistema de armazenamento. Então, você precisa de quê? De saber a primeira coisa. Onde é o local que eu vou instalar? Qual é o seu equipamento já chegou, se já está lá? Qual é o cliente lá? Quem é que vai me receber? Quem é que vai falar comigo? Qual é o dia, o horário que eu posso entrar lá? O que é que eu preciso fazer para entrar lá? Por exemplo, eu preciso de um crachá? Eu preciso de que tipo de identificação? Quais são os protocolos nessa organização ou empresa para que eu possa ir lá realizar esse projeto? Então, a partir de todas essas informações que você sabe que tem que fazer, o gerenciar essa informação é saber isso. É saber que se cada parte está comunicando no seu momento de projeto o que a outra parte precisa saber. Entenderam? Então, por exemplo, se você é a pessoa que é o líder do projeto, é o gerente do projeto, você precisa saber o que cada pessoa está fazendo naquele momento. E aí você vai precisar que elas te deem um feedback, ou seja, uma comunicação em relação ao que ela está fazendo, seja através de e-mail, de WhatsApp, de ligação telefônica. Ela vai dizer, gerente do projeto, eu estou aqui, já estou aqui no local, cheguei, já recebi os equipamentos para fazer a instalação do armazenamento, da storage, do servidor, de tudo, e vou começar a instalar às 3 horas da tarde.
ficando pronto provavelmente entre amanhã e depois de amanhã. Ok. Então, esses são os tipos de informações que elas precisam circular. E para isso, então, gerenciar essas comunicações é fundamental. É você saber em que momento tem que mandar cada e-mail, cada informação, para que fique fluido, né? Todo mundo saiba. Eu vou dar um exemplo também de um tipo de gerenciamento de comunicação que ele acontece no dia a dia de nossas aulas. Sabe quando os professores lá no WhatsApp, no nosso grupo, assim como eu fiz hoje, a professora Elza, a professora Enísia, né, todo mundo, vai lá e bota o link para vocês, ou então diz que o link está lá no AVA e que a aula começa a tal hora. Essa é uma comunicação que vocês sabem qual é o dia e qual é o horário da aula, né? Mas a gente, para reforçar e para ter certeza que todos receberam essa informação, a gente manda no grupo, porque sabe que todos estão lá no grupo. Então, você tem um canal aí, um meio, né, que é o grupo do WhatsApp, você tem a informação que você precisa dar, e você, na hora que você vai lá e efetiva isso, fazendo a informação, escrevendo lá a informação, então você finalmente consegue, então, se comunicar, vamos dizer assim. Tudo o que acontece também deve ser, principalmente pelo gerente de projeto, monitorado. Então, ele tem que saber estar a par de cada situação no projeto do que está acontecendo. Então, monitorar e controlar essas comunicações, aqui o controlar, monitorar, não é no sentido maldoso, de que está espionando, não. É uma atribuição mesmo do gerente de projeto e da sua equipe, de que eles têm que ser claros e transparentes em relação às suas comunicações, ao que está acontecendo. Então, assim como ele, como gerente de projeto, informar aos contratantes, às pessoas que são seus líderes, né, também. Então, e essa é uma prática que tem que acontecer nesses planos. No planejamento, no início, depois na efetivação, no gerenciamento, na ocorrência das comunicações e, finalmente, monitorar o que está acontecendo nas comunicações, se a comunicação está sendo efetiva ou não. Aqui, então, em termos das fases que a gente costuma ver no gerenciamento de projeto, eu peguei aquele quadrinho lá, e aqui, esse quadrinho é famoso já do gerenciamento de projeto, que é o processo de gerenciamento de comunicação, ele se inicia a partir da identificação, identificar partes interessadas. Então, quem são as pessoas que devem ser identificadas, né? Quem tem interesse que o projeto ocorra, que tudo aconteça no seu devido lugar. E aí, a partir dessa identificação das pessoas, você faz, então, seu planejamento. Como é que eu planejo minha comunicação? É através de e-mail, é através de WhatsApp, é através de telefone? Qual é o dia, qual é o horário que vai acontecer cada comunicação? Qual é a periodicidade que a gente chama? Toda semana vai sair um comunicado na terça-feira e outro na sexta-feira, informando na terça-feira tudo que está acontecendo, os planejamentos, e na sexta-feira tudo que ocorreu, deu certo, e tudo que ficou não conseguiu ou que precisa melhorar. Então, isso é você planejar, saber exatamente em cada hora, em cada momento, o que é que vai acontecer. Executar é você distribuir as informações, é você fazer as comunicações. Então, gerenciar aqui as expectativas das partes interessadas. Quando você se comunica com essas partes interessadas, faz as reuniões também, meio de comunicação muito efetivo também, são reuniões que hoje, na pandemia, elas podem ocorrer por webconferência, mas que no normal, antigamente, a gente costumava colocar todo mundo na mesa, aqueles que podem estar ali presentes, todo mundo se reúne, discute tudo que está acontecendo no projeto, quais são os problemas, o que é que está acontecendo. E aí, finalmente, a gente tem, então, o monitoramento. O monitoramento e o controle dessas comunicações, ela acontece a partir de tudo que está sendo reportado, todas as comunicações que foram efetivas, as que deixaram de acontecer e as que não foram efetivas, que precisaram melhorar. Então, ela realimenta, então, o seu planejamento e execução. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Vocês estão aí comigo? Digam sim aqui no grupo, que é para eu saber que vocês estão me acompanhando. Diga, Andressa. Bom, vou prosseguir então. Isso aqui é uma representação de falha de comunicação, tá?
Essa aqui costuma ser muito famosa, essa imagem aqui. Todo mundo que vai aprender gerenciamento de projetos. Vocês conseguem enxergar e ler direitinho o que está nessa imagem aí? Eu não faço ideia se para você chegar a imagem bem ou não. Consegue, né? Então, olha só. Nessa primeira... Aqui é o que o pessoal brinca, como é que é desenvolvido um software, né? A primeira coisa aqui é como é que chega. Chega o cliente aqui, né? E ele pensa no que ele quer, que é um balanço. Só que o balanço para ele tem coisas desnecessárias, como um balanço normalmente a gente não tem 3 tábuas, né? A gente tem uma só. Então ele quer o balanço aqui na árvore. Então, só que ele não sabe como ele quer direito. É tanto que ele, em vez de botar só uma tábua, bota 3. Coisa a mais desnecessária. A segunda imagem mostra como o líder do projeto entendeu o pedido dele. Ele entendeu enviesado, ou seja, ele entendeu que eu boto uma corda amarrada, em vez de ser um balanço normal, onde as 2 cordas estão amarradas no mesmo galho lá, e eu tenho espaço para o balanço fazer, né, para o balanço balançar, ele colocou aqui, ó, ele entendeu que tem que botar uma corda em cada galho, e aí gera o primeiro problema. Como é que vai balançar aqui a madeira se ela está impedida pelo tronco da árvore? Então o líder do projeto entendeu errado já. A comunicação começou errada aí. E aí vem um analista de programação, e aí ele disse o seguinte: bom, já que esse negócio está errado, eu tenho que fazer funcionar de todo jeito. Então ele pega aqui, bota mais 2 troncos de árvore, 2 pau para segurar a árvore, arranca a parte da árvore no meio e agora o balanço balança. Só não pode botar uma pessoa aqui, senão ela bate com a cabeça no tronco. E aí, como é que o programador, então, que foi fazer, entendeu? Não, você não pode botar no tronco, para em vez de botar essa gambiarra aqui, eu amarro logo, então, não é para amarrar num tronco só, eu amarro logo os 2, ó, no tronco do meio aqui. Aí continua sem balançar e a madeira está no chão. E aqui é como consultor de negócios, né? Ele vai lá e aí ele quer vender tudo, ele quer vender o céu, o paraíso para você. Então ele disse que não é apenas um balanço. Além de estar no mesmo galho da árvore, que está com as 2 cordas bonitinhas, tem uma poltrona também para você se sentar e se balançar. É o balanço da riqueza, como diz a história. Esse é que é o comerciante que quer vender, vende. E aí o que é que acontece? O projeto, na verdade, foi documentado como? Não existe documento do projeto, ninguém documentou nada. Então, cadê a árvore? Cadê o balanço? Cadê tudo? Não tem nada porque ninguém fez documentação nenhuma, ninguém escreveu a declaração de escopo, ninguém foi lá e colocou as comunicações, começou só a tentar imaginar e fazer, mas não fez nada. Então, isso aqui é, na verdade, a documentação do projeto, zero. Aí, na verdade, como foi, né? É que as funcionalidades foram instaladas no final. Depois dessa bagunça todinha de entender, o cara só botou uma corda só para se balançar. Tá faltando a outra corda e a tábua para fazer o balanço. E o cliente, quando pediu esse software aí, quem pediu ao cliente, né? Como queria que o software fosse, em vez de ser o balanço, ele pediu, na verdade, o quê? Uma montanha russa. Porque o cliente achava que, em vez de ser somente o balancinho para se balançar, ele precisava, na verdade, de uma montanha russa, e o cara que veio com pirangagem não quis gastar dinheiro e queria fazer só o balanço. E aí, como é que foi mantido esse serviço todo? O cara veio aqui, cortou a árvore, tirou o balanço, já está muito com raiva de tudo, cortou tudo. Então, no projeto, no final, ficou a árvore cortada. No final das contas, o cliente queria só o quê? Ele queria somente, né, uma cordinha com um pneu, e esse pneu seria o balanço. Esse era o objetivo final de tudo. E, na verdade, todas as outras fases foram erros identificados, não identificados, aliás, né, foram erros que as pessoas colocaram no projeto por falha de comunicação. Tá? Então, essa aqui é uma piada, né, lógico, para ilustrar o quanto as coisas podem dar erradas no projeto. Primeiro, porque são muitas pessoas falando. E aí a gente tem um problema muito grande quando tem 10, 15 pessoas para entender a mesma ideia. Se você não conseguir ser claro, objetivo, como uma água transparente, né, como diz a história, você vai acabar trazendo um negócio que não é nada do que se desejava.
Tomem cuidado, porque apesar dessa ser uma brincadeira, uma piada, na vida do programador, do analista, principalmente, isso acontece muito, tá? Ele começa a desenvolver o software com todos esses erros de comunicação, e aí o software, no final, todo mundo fica com raiva dele, até o programador. Ninguém quer mais nem olhar para ele, porque no final ficou diferente de tudo que ele queria. Então, na teoria da comunicação, na teoria de como a gente deve se comunicar, a gente tem, então, aqui é outra piadinha, né, também, aqui o cara diz, ó, fulano, você vai ser promovido. Tem tanto ruído no meio do caminho, dá tanto problema que o cara não entende, meu Deus, você é demitido. Não, é algo justamente o contrário, né? Ele queria ser promovido. Ele deveria ser promovido. E aí, a comunicação, ela acontece, normalmente, por dois interlocutores, ou seja, por duas pessoas diferentes. Você não vai mandar um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp para você mesmo, né? Se você fizer isso, normalmente não é que você quer se comunicar, você quer fazer outra coisa. Mas aí, para isso, você precisa de um meio confiável. Nesse meio, normalmente, existe o ruído, tá? E o ruído, ele ocorre de diversas formas, como, por exemplo, aqui quando a gente diz, ó, que a gente tem a mensagem, né? E ela pode ser codificada, aqui não pense que é código de programação, não. A nossa língua, seja a nossa língua, o português, seja o inglês, seja o espanhol, elas são códigos. Vocês estão aprendendo nas matérias de português que isso é uma codificação. Ou seja, o nosso pensamento natural, ele não é uma linguagem, na verdade. Ele é aquilo que a gente vê, que a gente concebe, que a gente entende, e aí a gente usa um meio que na nossa evolução de espécie, a gente aprendeu que é a corda vocal, através da corda vocal, fazer sons diferentes, a gente aprendeu a fazer um código. É por isso que a gente tem tantas línguas, né, diferentes. Porque esse código ele varia de acordo com regiões, com pessoas, e assim por diante. Ele vai se espalhando de forma diferente. Por isso que a gente tem várias línguas. Aqui é interessante, só recordando um pouquinho história e também fatos até mesmo bíblicos, né? Vocês lembram na Bíblia qual é o momento em que acontece uma divergência linguística muito grande e o que representa esse problema linguístico na Bíblia? Quem fala aí? Quem é bom de Bíblia aí? Exatamente, Silviane. O que é que acontece? Lógico que a construção da Torre de Babel, a construção da Torre de Babel na Bíblia, ela é boa, ela é vista como um desafio a Deus, por quê? Porque essa é a versão da Bíblia, tá, pessoal? Ela é vista como que o homem quis atingir os céus, né? Quis se igualar ao poder de Deus. Então, a partir daí, como é que Deus castiga aquele rei naquele momento, né? Nimrod, o nome daquele rei que estava construindo, o nome dele era Nimrod, né? O que é que ele faz? Ele diz, olha, além de soltar um raio lá e derrubar a torre de Babel, justamente o que é que ele diz, olha, vocês vão se separar em nações e vai então haver divergências de línguas, né? Vocês vão falar línguas que não vão mais reconhecer a língua dos outros. Então, para vocês verem o poder da linguagem. Ao mesmo tempo, como ela também ela nos prega peças, tá? E aí, o que é que... Mas isso é lógico que é aquilo que é falado na Bíblia, né? Também há outras formas, assim, dentro da ciência, que a gente observa que os erros de comunicação, elas acontecem por esse código, né, da língua, que se a gente não consegue expressar esse código na essência do conhecimento da língua, e entendendo aquilo que a gente quer passar, a gente também passa informações que podem ser entendidas erradas. Então, o receptor e o transmissor, aqui, né, o emissor, o transmissor, ele tem que ter um feedback. Normalmente, sabe quando eu peço para vocês aí, me responde aí um sim, um viva. Oi, eu quero esse feedback de vocês, porque eu estou falando e eu não sei se vocês estão me ouvindo 100%. Eu acho que estão. Mas aí, quando Ô, você...
Quando vocês me falam sim ou não, tá tudo bem, aí beleza, eu sei que eu estou sendo ouvido. Então, isso é o feedback, tá, pessoal? Então, vejam que como é interessante, né? Que esse ruído aqui, ele vai aparecer em quase tudo. O ruído, ele pode ser, conforme nós vemos em técnicas digitais nossas mesmo, mas até mesmo em técnicas analógicas, até mesmo em técnicas de língua mesmo, de nossa fala, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir o ruído. Como, por exemplo, feedback é uma delas. Então, se você fala para a pessoa, depois de falar uma coisa, o que é que eu como professor, costumo falar para vocês? Entenderam, né, pessoal? Ó, tem que fazer isso, isso e isso. Como se eu estivesse resumindo tudo aquilo que eu falei para ficar mais claro, e aí vocês me dizem se sim ou não. Ainda assim, eu tentando fazer o feedback e tudo, eu vejo que tem hora que a minha comunicação não foi 100%. Como eu vejo que não foi? Se no decorrer da semana vocês me perguntam aquilo que eu expliquei. Porque se eu digo, olha, para fazer desse jeito, daquele jeito, e uma pessoa me liga, há duas hipóteses para isso. Ou ela não prestou atenção na aula, não viu, ou ela viu e não entendeu. Se ela viu e não entendeu, há uma grande probabilidade da forma como eu expliquei poder ter sido complicada, né? Então, é por isso que no final eu tento fazer um resumo e perguntar se vocês entenderam. É a forma de eu pedir o feedback de vocês. Bom, a gente tem também o problema de comunicação afetando todas as outras áreas do conhecimento do gerenciamento do projeto. Então, a comunicação errada pode afetar o custo, pode afetar o escopo, como a gente viu ali naquela imagem. Eu posso ter recursos humanos que são mal alocados por causa disso. Eu posso adquirir produtos ou serviços que não são conforme a especificação, e assim por diante. Pode aumentar risco ou diminuir risco, pode melhorar ou piorar a qualidade, atrasar o projeto e, finalmente, afetar as partes interessadas. Então, como é que eu faço um equilíbrio do gerenciamento de comunicação? Além de comandar as comunicações direitinho, de monitorar, de tudo, eu tenho sempre que olhar pontos específicos, mais do que outros, né? Então, aqui, nessa imagem, que é também típica e tradicional de gerenciamento de projeto, aqui são apontados, então, 6 pontos importantes para vocês sempre olharem. Primeiro, para o planejamento. Na nossa vida, tudo que a gente for fazer, que seja mais do que uma coisa simples, a gente tem que fazer um planejamento para que ela possa ter a maior chance de sucesso. A partir daí, no projeto, as mudanças de escopo, eu tenho que ter muito cuidado e fazer uma comunicação muito boa para que elas sejam bem entendidas e entender o que elas podem gerar. Inclusive, a própria mudança de escopo, mesmo que com uma boa comunicação, ela pode gerar atraso. E aí, para não se tratar de atraso, eu vou ter que recalcular os tempos do projeto, deixando claro para o interessado, né, para a parte interessada, que aquela mudança de escopo implica em ter um tempo maior para o projeto, já que a gente vai ter que refazer alguma coisa, tá? Novos requisitos de qualidade. Então, no começo foi estabelecido 10 tipos de requisitos, agora eu acho que tem que ser 5. Ou agora eu acho que tem que ser 15, pior ainda. Então, isso pode modificar a dinâmica completamente e implicar em atraso e custos. Então, redução de orçamento. Eu tinha um orçamento inicial previsto para o projeto, ele estava caminhando tudo para que ele, de repente, há um corte na empresa ou no governo, alguma coisa, e aí o projeto não pode mais seguir daquele jeito, tem que cancelar uma parte do projeto e ele vai seguir a partir daqui. Então, essa comunicação tem que ser muito bem feita para que tudo ocorra justamente com a previsão correta do que houve, né? E uma boa comunicação de encerramento de projeto. Por quê? O encerramento do projeto, ele marca também aquilo que você vai delinear como lições aprendidas e, basicamente, aquilo que você tem como sucesso do projeto. Então, se você entrega o teu projeto, mas não se comunica bem, o cliente pode não ter aquela boa impressão. Mesmo que você tenha feito um bom trabalho, ele pode não ter aquela boa impressão e nem entender direito tudo de bom que foi feito no projeto. Então, por isso que você precisa fazer uma comunicação de encerramento boa também, tá? Você precisa marcar direitinho tudo que foi feito, o que foi bem feito direitinho, aquilo que a gente teve um pouco de problema, mas foi contornado, foi resolvido, e aquilo que, infelizmente, vira lição aprendida porque não pôde ter sido resolvido, ou se resolveu, mas se atrasou, por exemplo.
Para que isso tudo funcione, tá, na comunicação, nós precisamos gerenciar muito bem os recursos humanos. Vocês acham que recursos humanos é a parte mais importante da vida da gente, quando a gente trabalha numa organização, sim ou não? Respondam aí no chat. Pessoal, tá me ouvindo aí? Então, o que é que eu tenho a dizer para vocês aí? O que é que a gente vai entender, né, em recursos humanos? Que na vida da gente, basicamente o que a gente lida 100% do tempo é com pessoas, tá? As tecnologias que vocês vão aprender, e já aprendem, né, na verdade, e vão aprender ainda mais na vida profissional, é o que a gente costuma dizer no ambiente de trabalho é: tecnologia a gente resolve, tudo a gente resolve. Porque de uma forma ou de outra existem técnicas, existem ferramentas, existem tecnologias novas. Então, a parte tecnológica, ela não tem problema. O problema é você, na verdade, saber lidar com ela. É, na outra, no outro parte do tripé, né, você tem processos. Com processos, se você não está com o processo muito bem, você pode modificá-lo, você pode adaptá-lo e fazer com que ele seja melhor. Agora, pessoas, relacionamentos, recursos humanos, é aquilo que vocês vão ter sempre e é aquilo que normalmente traz chances de problemas nos seus projetos. Por quê? Porque são as pessoas que, por toda a sua trajetória de vida, por tudo, podem, o que a gente chama de enviesar o pensamento ou enviesar o projeto. Elas podem trazer, para vocês terem uma ideia, uma confusão tão grande que ela pode simplesmente impossibilitar, principalmente se ela é o gerente do projeto, ela pode impossibilitar a conclusão do projeto. Então, por isso é muito importante saber lidar com os recursos humanos. É quando você lida bem com os recursos humanos que você já tem ali a maior parte do projeto dada como sucesso. Todo o resto que vai acontecer, aquisição, instalação, configuração, é consequência do bom gerenciamento de recursos humanos. Então, aqui é uma imagem, assim como a outra, de pessoas trabalhando juntas, tudo dando certo, todo mundo empolgado. E para isso, aquelas fases iniciais que a gente tem, o projeto ele pode ser dividido aqui em 4, né, partes iniciais, 4 macro áreas, né? Macrofases, na verdade. A primeira é planejar o gerenciamento de recursos humanos. Lembre-se, sempre, para planejar, a gente precisa identificar e documentar aquilo que a gente quer fazer. Nesse caso, as funções que a gente vai precisar para as pessoas trabalharem nos projetos. Então, a gente precisa identificar quais são as funções que eu preciso. Aí eu vou precisar de uma pessoa que seja engenheira mecânica, ou de um engenheiro elétrico, ou de um analista de sistema, ou de um técnico de telecomunicações, um técnico de informática. Por quê? Para determinada fase do meu projeto eu preciso disso, disso, e é esse profissional com essas funções quem sabe fazer isso. Quais são as responsabilidades que as pessoas vão ter, as competências necessárias para atingir, né, esse objetivo, fazer com que elas trabalhem para atingir o objetivo do projeto, e quais são as relações hierárquicas. Né? Quem aí, eu vou chamar aí para sortear aí, né? Quem vai me dizer aí o que é hierarquia? Então, sorteando. Eduardo, da OJOP, Eduardo, me fala aí. O que é que você entende por hierarquia? Engraçado que eu falei que ia ser eu e acabou sendo.
Todo mundo se pergunta isso. Tipo assim, hierarquia para mim é quando você estabelece, vamos dizer assim, você tem uma sala e você vai estabelecer uma hierarquia nela. Nessa sala, obviamente, vai ter um topo, que é a pessoa que estabelece o maior poder entre a sala, e a segunda parte vai ser o que vai estabelecer uma relação entre esse topo, e assim vai seguindo, entendeu? Até formar uma pirâmide ou um negócio assim. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Pensa no sorteio justo. Olha aí, não te preocupa não, pode falar aí também. Você concorda tudo bem que ela falou? Nada, eu concordo com tudo que a Eduarda fala. Ela é bicha inteligente, ó, é doido. Perfeito, eu também concordo. Ela falou perfeitamente. O que é essa cadeia de comando, né? Essa hierarquia? Normalmente você precisa. Existem outras formas de você fazer sem uma cadeia de comando? Acho que essa talvez seja a primeira pergunta que a gente pode se fazer. Existe. Agora, na prática, quando, vamos dizer, se você quer fazer um estilo de liderança anárquica, né? Uma anarquia, onde cada um pode fazer do jeito que quiser tudo aquilo que quer fazer. É ruim? Não, depende do que você precisa. Por exemplo, se você precisa de pessoas para terem ideias inovadoras e tudo, o ideal talvez é que seja algo mais independente, é que seja algo mais anárquico mesmo. Porque a pessoa normalmente não costuma lidar com hierarquias muito fortes e tudo. Então aí é um pool de ideias, né, que vai sair ali, e aí é ideal que todo mundo tenha mais ou menos a mesma hierarquia, ou seja, todo mundo na mesma hierarquia, ninguém é dono de ninguém, é chefe de ninguém. Então, vira uma forma meio anárquica. Mas normalmente num projeto onde você tem datas certas, tudo precisa acontecer bem, você precisa de uma cadeia de comando, principalmente porque pessoas normalmente no projeto você não vai ser gerente do projeto de você mesmo. Não existe ser gerente de você mesmo. Quando vocês entrarem numa empresa, seja no governo e tudo, onde a pessoa está ali com um cargo que ela é chefe dela mesma, esse cargo ele foi, na verdade, para dar o dinheiro para a pessoa do cargo, porque a pessoa não existe ser chefe de si mesmo. Se você só é chefe, se você é chefe de outras pessoas. Mas o que acontece? Você precisa, então, de uma pessoa, pelo menos, que esteja a serviço, né, responsável e a serviço de todos os outros para linkar tudo isso, para ligar tudo isso, fazer toda essa engrenagem funcionar. Então, como a Eduarda falou, você precisa de uma pessoa no topo, normalmente, a ela todos devem se reportar. Você precisa de pessoas intermediárias, dependendo do tamanho do projeto, que são pessoas que vão cuidar de coisas específicas, né? Então, por exemplo, essa pessoa vai cuidar especificamente do conjunto de programadores. Então, ele não precisa ser o gerente do projeto, necessariamente. Ele pode ser só o gerente dos programadores. E aí, aquela outra pessoa vai gerenciar a parte de infraestrutura, entendeu? Com mais 2 ou 3 pessoas de infraestrutura. Então, esse organograma, né, que vai se formando de uma pessoa no topo, chefes intermediários, e normalmente a parte operacional, que são os trabalhadores da mão de obra direta, ou seja, aqueles que vão pegar na mão na massa, ele é natural que ele aconteça nas empresas, tá? É preciso, realmente, você ter uma relação hierárquica. A partir daí, de quando você determina essas competências, as pessoas, você precisa, então, mobilizar uma equipe de projeto. O que é mobilizar essa equipe de projeto? Além de fazer a escolha dessa equipe, tudo, você precisa, ao iniciar o projeto, colocar todo mundo, alocar todo mundo nos seus dias, nos horários, nos momentos certos, nas reuniões, em tudo aquilo que elas precisam estar para entender o que elas estão fazendo no projeto. Entenda que aqui, uma pessoa, até mesmo o gerente do projeto, o líder, ele pode entender exatamente o que ele quer. Mas isso não quer dizer que todas as outras partes do projeto estejam na mesma sintonia dele, sabendo tudo o que é preciso. Inclusive, se o projeto é muito grande, a pessoa que vai trabalhar somente fazendo uma parte do software, ela não precisa necessariamente saber, nos mínimos detalhes, tudo que todos os outros estão fazendo. Entretanto, a pessoa que está no topo, está no comando, precisa saber, num determinado nível de detalhe, o que todos os outros estão fazendo, até para poder ela conseguir monitorar e controlar tudo que está acontecendo. Então, ela deve, então,
obter os recursos humanos necessários para o projeto, né, fazer essa seleção, ir lá e trazer as pessoas que têm determinadas expertise, determinadas características, determinadas competências. Particularmente, esse texto aqui, pessoal, ele vem de origem anglo-saxã, né? Ele vem de origem do inglês. Particularmente, eu não gosto desses termos aqui, ó, como obter recursos humanos, adquirir recursos humanos. Dá uma noção de que as pessoas são... até a mesma palavra recursos humanos, para mim, que vem lá do inglês também, human resources, né? São palavras que, para mim, eu não gosto mais. Eu prefiro de time, falar de time, né? De mobilizar times, mobilizar equipes. Porque essa fala do inglês, que fica mal traduzida até, de obter, parece que você está comprando as pessoas, e não é, na verdade, né? No projeto a gente mobiliza realmente, como tem a palavra aqui. Então, desenvolver, então, a equipe do projeto. Você precisa, então, além das competências que essa pessoa já tem, ou seja, elas aprenderam engenharia, aprenderam programação, aprenderam tudo, mas existe alguma coisa que você precisa melhorar. Principalmente o quê? Em relação a saber o que ou qual é o papel dela no projeto, que competências mais ela vai precisar do que outras, qual é o assunto do projeto, por que ela está fazendo aquilo. Ela também tem que ter um senso, uma noção de qual é a importância dela, né, no projeto naquele momento. Então, melhorar as competências e interações dos membros da equipe para aprimorar, então, o desempenho no projeto. Treinamentos, reuniões de entendimento, tudo isso você precisa, então, mobilizar a sua equipe nesse sentido. E aí, finalmente, você gerenciar a equipe do projeto, que é acompanhar o desempenho dela, fornecer feedback seu e pedir feedback dela também, resolver os problemas que vão acontecer, porque, minha gente, na hora que duas ou mais pessoas, é que nem aquela frase religiosa, né? Quando dois ou mais estiverem juntos, vai haver problemas. Não se preocupe que vai ter confusão, vai ter discussão, vai ter desentendimento. Cabe ao gestor do projeto e à própria equipe do projeto harmonizar isso. Não quer dizer que você tenha que necessariamente baixar a cabeça ou se render ao argumento do outro, não. Antes de qualquer coisa, vamos nos reunir direitinho para entender o problema e por que está acontecendo esse problema e tentar sanar isso aí. Por quê? Chega um momento que isso pode se tornar tão extremo que você tenha que demitir uma pessoa para contratar outra. Porque ela não está mais colaborando com o projeto, ela está criando um atrito, um problema. Então, é preciso saber lidar com toda essa parte de capital humano, né? Eu prefiro a palavra capital humano ao invés de recurso humano. Mas também capital, ela traz um sentido também no clássico, né? Daquilo que a gente entende. Historicamente, do que é falado sobre economia, que comparar também pessoas ao capital não é também a coisa mais bonita, né? Eu prefiro falar de equipe, de pessoas. Então, ó, aí a gente pegando aquela fase lá de recursos humanos e expandindo ela daquelas fases lá, você tem então, ó, que o planejamento, né, dos recursos humanos, você tem aquilo que a gente já falou, né, funções e parte de relações hierárquicas, através das competências e tudo. Você também tem que estimar os recursos das atividades. Isso aqui é uma parte muito importante. É estimar quantas pessoas, tá? E em que momento, né, em que tempo elas vão estar em qualquer atividade no projeto. Isso aqui é fundamental para o sucesso do projeto. É o tempo dessa pessoa que você está contratando. Você normalmente paga ela ou por tempo ou por empreitada, mas se você paga ela por tempo de trabalho, por dia de trabalho, é muito importante que você entenda que um dia de trabalho dela parado, desperdiçado, é dinheiro jogado no lixo. Então, é importante você saber onde ela está, para onde ela vai, o que ela vai fazer para que o sucesso do projeto ocorra. Trazer os recursos, né? Aí obter os recursos necessários, que são as pessoas, nesse caso aqui, como a gente está falando de recursos humanos, ele trata recursos como pessoas. Aqui eu não gosto do termo, mas é o termo que ele está usando. Desenvolver a equipe, como a gente já tinha visto, gerenciar então essa equipe e fazer então que eles estejam, né, monitorados e planejados. Então, abrindo ainda um pouquinho mais, então, aquilo ali a gente tem que no planejamento da equipe, ó, eu tenho um plano de gerenciamento de pessoas, né, pessoal,
organograma do projeto, quem é o líder de quem, quais são as ferramentas de gestão que eu vou usar e qual é o network, qual é a rede de contatos que eu preciso ter naquele momento dessas pessoas falando entre si e eu falando com elas também, se eu sou o gerente do projeto, para que essa rede de contatos, né, esse networking funcione. Na mobilização da equipe, eu vou então deixar essas pessoas, né, à disposição disso, entendendo qual é o negócio, quais são os contratos de pessoal, qual é a negociação, desculpe, salarial, qual é o que é que essas pessoas têm que fazer e como nós vamos designar elas para as funções. Ao desenvolver a equipe, eu preciso fazer uma avaliação de desempenho, né, de entender como estão as pessoas em relação aos temas que eu vou precisar trabalhar no projeto, e aí promover treinamentos, atividades de formação e premiações para quem se sair bem no projeto. E gerenciar, então, a equipe, né, ações de corretivas e preventivas em relação ao desempenho das pessoas, para evitar conflito, o gerenciamento dos conflitos, fazer mudanças que sejam solicitadas daquilo que eu precisar, inclusive das pessoas que eu precisar mudar também. A avaliação de desempenho semanal ou mensal dessas pessoas, se elas estão indo bem no projeto, se está tudo dando bem. Registro das ações e dos problemas que estão acontecendo e utilizar uma ferramenta de gestão para isso. No final, então, no controle de recursos humanos, eu tenho aquelas entradas que foi vista, né? Ó, o plano do gerenciamento, quem são os requisitos dos recursos para fazer as atividades, quais são os fatores ambientais, esse verdadeiro ecossistema que é a empresa, e quais são os ativos de processos gerenciais. Como ocorrem os processos da organização, aliás, organizacionais. Como ocorrem os processos que as pessoas vão trabalhar. E aí, então, eu tenho ferramentas e técnicas, né, para utilizar com isso. Organogramas e descrições de cargo, essa é uma ferramenta para entender o que é quem eu preciso, em que posto. Rede de relacionamentos, que é o networking lá que a gente viu. Eu preciso usar as teorias organizacionais da administração para entender como organizar essas pessoas na organização, vamos dizer assim. Então, eu preciso também de pessoas ou opiniões, consultorias especializadas e promover reuniões. São todas técnicas para que tudo isso aqui funcione, né? Não esteja apenas planejado, mas que ao entrar em funcionamento eu tenha tudo isso. E a partir de tudo isso que eu fiz, então, que eu calculei, vamos dizer assim, tudo aquilo que eu vi, quem precisa estar, onde está e tudo, eu gero, então, minha primeira saída, que é o plano de gerenciamento de recursos humanos. Então, voltar só um pouquinho. Então, termina aqui a fase do que é gerenciamento de recursos humanos. Eu queria que vocês me dessem feedback de dúvidas e o que é que vocês têm a respeito de pessoas, de recursos humanos, ou até mesmo de alguma experiência que eu já tive, se vocês quiserem saber, de recursos humanos em relação a projetos. Vou sortear alguém aí. Vamos lá para o sorteio, então. Nicole. Nicole Roca. Nicole. Oi, Nicole, tá ouvindo? Então, tem alguma dúvida aqui na parte de recursos humanos? O que é que você acha? Está tudo tranquilo por enquanto? Pessoal, se manifestem aí. O que é que vocês têm para falar? Dúvidas? Eu preciso do feedback de vocês. Eu não quero ficar falando sozinho. Por enquanto tá tranquilo, professor. Tá. Então, vamos lá para... Tudo bem. Pode falar, Kessia. Não, eu só queria falar mesmo sobre cursos online Sim. empresa e eu explico. Tá bem cortada a sua fala. Quer escrever no chat?
Viu que tá cortada a sua fala. É verdade, é uma parte bem importante, tá? Bom, vamos lá. Então, gerenciamento de partes interessadas. Pessoal, o que a gente entende, né, por parte interessada no projeto? Primeiro, partes interessadas, vocês podem me perguntar, professor, mas por que o senhor falou de gerenciamento de recursos humanos e agora de partes interessadas? Gerenciamento de recursos humanos lida com as pessoas que são contratadas para fazer o projeto, ou seja, eu estou contratando a mão de obra que vai executar na prática as atividades do projeto. Partes interessadas, além das pessoas que estão lá fazendo o projeto, são as pessoas que têm alguma expectativa em relação a esse projeto, mas não são necessariamente contratadas para o projeto. Por exemplo, digamos que você está prestando serviço para um projeto da Prefeitura de Guajará-Mirim, ou do governo do estado de Rondônia, ou do governo federal, ou da empresa XYZ. Você, como gerente desse projeto, você precisa entender as necessidades dessa pessoa que te contratou. Porque o sucesso do projeto, ali, principalmente no escopo, no tempo, no custo ali, que vai determinar a qualidade do projeto, ele vai depender exclusivamente do seu entendimento ao gerenciar as partes interessadas. Então, ó, na cadeia de partes interessadas, a gente vai ver daqui a pouco, a gente tem a pessoa que patrocina o projeto, patrocinador. A gente tem as pessoas que vão ser utilizadoras do produto ou serviço do projeto. A gente tem os próprios executores do projeto, o gerente do projeto. Então, tem uma certa quantidade de pessoas que precisam aí ser gerenciadas, não no sentido de recursos humanos, que é ali o salário, o plano de saúde, isso ou aquilo, mas no sentido de, vamos dizer assim, do sucesso do projeto, tá? Então, assim como nas outras fases, reiterando, e é meio maçante dizer isso, mas é sempre a mesma coisa. Eu preciso, então, identificar quem são as partes interessadas e qual é o interesse que eles têm no projeto. Sim, viu, Tayane? São os stakeholders. Partes interessadas é uma tradução do inglês, ela ficou esquisita para a gente, mas é porque, na verdade, a palavra stakeholder em inglês, para a gente, ela não faz muito sentido em português. Stakeholder, para você ter uma ideia, é aquele que segura a estaca, né? Em inglês. Então, quando você diz isso em português, além de soar engraçado, não faz sentido para a gente. Não é uma pessoa que segura a estaca. É porque isso tem tudo a ver com as pessoas que desenvolviam projetos lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, tá? Então, é por isso que não faz muito sentido para a gente. Mas é por isso que ele colocou aqui como o que faz mais sentido nos nossos países de língua portuguesa são as pessoas que, na verdade, têm interesse no projeto. Esse interesse aqui, a gente tem que também ter cuidado com a palavra interesse, que a palavra interesse em português, ela quer dizer muitas coisas, tá? Entre elas, existe a conotação negativa, que é a pessoa tem interesse escuso, né, vamos dizer assim, em algo. Não, aqui no projeto a gente está tratando do interesse normal, que é o interesse de que o projeto dê certo, o interesse que o projeto venha a funcionar, que o produto do projeto dê tudo certo. Então, a gente vai identificar quem são as partes interessadas e seus interesses, e o envolvimento e o impacto que essa pessoa pode causar no projeto, ou no sucesso do projeto, principalmente. Planejar, então, o engajamento dessas partes interessadas. A gente faz isso, na verdade, com reuniões, para quebrar essas resistências entre as pessoas e garantir, então, que elas se engajem no projeto. Resistências entre quem? Por exemplo, se você tem uma empresa e esse projeto é pedido por investidores, e os investidores da empresa são stakeholders também, eles têm interesse. Então, você vai fazer uma reunião entre investidores, entre algumas pessoas que vão executar o projeto, entre outras pessoas de nível mais graduado na empresa, e aí você tem que ter muito cuidado no que aquilo que o investidor
vai falar, a reação que as outras partes da empresa, inclusive as pessoas executoras, que às vezes não estão tão interessadas na parte financeira, né, do projeto, como, por exemplo, o que é que um investimento, o retorno do investimento. Então, você tem que entender e gerenciar direitinho essas expectativas. Por quê? É, Primeiro, quem investe num projeto põe seu dinheiro em risco. Quem põe seu dinheiro em risco o faz porque quer um retorno financeiro. Então, é a mesma coisa se você quer botar o seu dinheiro na poupança, você espera que embora que isso não seja considerado um grande investimento, mas você espera que você tenha os juros ali que renda seu dinheiro. Você imagina se você botar na poupança o seu dinheiro, e aí vem o banco daqui a uns 2 meses dizer seu dinheiro rendeu menos R$ 50, ou seja, a gente tomou R$ 50 teu. O que é que você vai dizer para o gerente do banco? Que ele está fazendo alguma coisa muito errada, né? Então, quando o investidor, às vezes assim, a gente vê algumas imagens em filmes, ou mesmo sendo falado pela imprensa como o investidor é a pior pessoa do mundo. Não. O investidor é uma pessoa que tem um objetivo claro e específico. Ele está colocando o dinheiro dele em risco e ele quer um retorno financeiro. Ele não é nada mais do que isso. Tá certo? Você que está contratando um investidor, contratando no sentido de você estar pegando o dinheiro do investidor para fazer o projeto, você está se arriscando e também não conseguir entregar o projeto. Então, por isso você é remunerado também. Entendeu? Porque tem o risco da sua parte também. Agora, você que vai executar um projeto, você tem que entender que o investidor não é que ele é uma pessoa má, boa ou ruim, ele pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Mas, fundamentalmente, o objetivo nele num projeto é ele coloca o dinheiro sobre risco para poder ganhar um lucro. O seu, como executor do projeto, é você coloca todos os seus conhecimentos à disposição do projeto para você fazer com que o projeto tenha sucesso. O executor, se você é o gerente do projeto, né? O executor do projeto coloca toda a competência dele e capacidade também para o sucesso do projeto e, por isso, todos são remunerados por ele. Tá? Então, ó, você vai então, planejar o engajamento e vai gerenciar, então, esse engajamento das partes interessadas. Normalmente através de comunicação, de interação, através de reuniões. Vai ver se eles têm mais alguma necessidade ou não. Tem que ter cuidado porque quando você, a partir do momento que o projeto já está desenhado, você já tem um escopo, já tem um planejamento, é normal que haja muito pedido de mudança. Você tem que ver esse pedido de mudança como algo que ele pode acontecer, mas saber os impactos que eles causam no projeto. E, finalmente, aqui, na hora de monitorar o engajamento, você vai, então, monitorar esses relacionamentos entre todos os que são interessados. Você pode monitorar na reunião, no e-mail, no WhatsApp, todas as comunicações que você tem com as suas partes interessadas. Tá? Qual é o seu objetivo em monitorar, em gerenciar? É eliminar as resistências e aumentar o suporte das pessoas, ou seja, aumentar a intenção delas de que o projeto dê certo. Aqui, ó, também é um desenho típico aqui em projetos, onde você tem um patrocinador, que normalmente mas não necessariamente, exclusivamente, o patrocinador principal do projeto normalmente é o contratante do projeto. É a pessoa que determina o que ela quer e ela está te contratando na sua equipe de projeto para fazer aquilo que ela deseja que seja concretizado. Então, o patrocinador pode ser o dono de uma empresa, o executivo maior dessa empresa, ele pode ser o governador, o presidente, o prefeito. E aí, então, a equipe de projeto que vai realizar o projeto vai ter o gerente de projeto e ter membros da equipe, que são os membros de execução, e membros de gestão do projeto, a equipe de gestão desse projeto. O projeto também se envolve com todas as outras partes que a gente viu, que existe numa empresa ou numa organização. Então, lá você tem o gerenciamento de operações normais de uma empresa. Por exemplo, uma empresa que ela faz entregas como o Correios, que ela faz uma entrega de suas mercadorias. O gerenciamento de operações do Correio é gerenciar as operações dos caminhões, como eles são carregados, como é que acontece essa carga e como ela é distribuída nessa logística pelo país.
Gerentes funcionais são gerentes de áreas, de funções específicas dentro da empresa. Então, o gerente de tecnologia da informação, o gerente de contabilidade. Aí você tem fornecedores, parceiros ou parceiros comerciais. Fornecedores que normalmente te vendem insumos ou te vendem produtos e materiais que vão ser necessários para concluir o projeto. Você tem os clientes e usuários, que podem ser, normalmente, os utilizadores finais, pode ser que sejam, né? Os utilizadores finais desse produto, software ou serviço que você está criando. Você tem, às vezes, um gerente de programa de projetos ou um gerente de escritório de projetos, que é aquele que vai, normalmente, monitorar, patrocinar também, de certa forma, um projeto, dando a você as facilidades de como fazer isso. Outras partes interessadas que você não consegue identificar de início, mas que podem surgir no meio do caminho. Por exemplo, pode surgir, se você está fazendo um projeto de construção aqui na Amazônia, uma parte interessada com certeza nisso são os órgãos ambientais para a licença ambiental. Tá? E aqui o gerente de portfólio. Portfólio de projeto é o quê? Portfólio de projeto é especificamente o que é que vocês sabem exatamente o que é portfólio? Vocês têm uma ideia do que é um portfólio? Vou sortear uma pessoa aí. Deixa eu ver. Caio Guilherme. Caio tá aí, Caio? Oi, professor. Meu nobre, olha só, você lembra alguma coisa ou sabe o que é um portfólio? Pera aí que seu áudio deu. Pera, seu áudio ficou ruim aqui um tempinho. Portfólio, tá me ouvindo agora? Só tá um pouco esquisito o áudio. Tá. É, deixa eu ver, vou escrever então. Não, pode falar, professor. Qual é o seu entendimento sobre portfólio? Ou então dizer, eu não lembro o que é portfólio. Portfólio? Isso. Portfólio é tipo, não é tipo uma pasta com documentos. É quase isso, tá no caminho. Portfólio. Ai. O que eu me lembro é isso, professor. Uma pasta com os documentos foi o que eu vi de portfólio, pelo menos. Não, tranquilo. Alguém. Vou botar outra pessoa então. Obrigadão, viu, Caio? Beleza, Alexandre. Alexandre deu quase a resposta que eu queria, mas está muito próximo disso. Portfólio, tá? Não é portafólio, não é portfólio. O que é um portfólio, como o Alexandre falou? Um portfólio é normalmente um conjunto de coisas que você tem para mostrar. Então, é um conjunto de trabalhos, por exemplo, que você realizou, como o exemplo que ele deu. Mas, por exemplo, pode ser um catálogo, né, um portfólio de serviços também que você tem a prover para as pessoas. Então, por exemplo, qual é o seu... quando uma pessoa um dia perguntar qual é o seu portfólio, você diz, meu portfólio de projetos foi esses, os projetos que eu realizei, e meu portfólio de produtos e serviços que eu tenho de informática, eu posso fazer, né, instalação de equipamentos, eu posso desenvolver softwares com a linguagem tal, eu posso prestar serviços à distância, remotos. Esse é todo o seu portfólio de produtos e serviços. Tá? Então, então, Caio, quando você falou pasta, tem a ver com isso, que normalmente, por exemplo, o que é que o pessoal costumava dizer com pasta, normalmente, né? Por exemplo, quando você ia mostrar um artista, por exemplo, ia mostrar todas as obras de artes que ele já fez. Então, ele levava uma pasta ou com as fotos ou reproduções dessas obras deles, né? Numa pasta. Então, esse era o portfólio dele. Nesse sentido, você está certo, sim, tá? Mas a forma hoje em dia, né, mais digital também, aí você pode fazer um site seu na internet e criar um portfólio de tudo que você tem a apresentar.
né, de todos os seus trabalhos, aquilo que você faz, tudo aquilo que você já fez como trabalhos digitais, como sites, como arte, tá? Então, normalmente aqui você tem também, ó, em partes interessadas do projeto, então, um gerente de portfólio, tá? Desses projetos. Aqui é só uma ilustração, né, mostrando aqui o pessoal, ao gerenciar partes interessadas, a gente, é uma arte, tá? Qual é a arte disso aí? Você normalmente precisa, vamos dizer assim, arrefecer, né? Diminuir os ânimos das pessoas, porque normalmente quando a gente começa a trabalhar e você deseja que seu projeto saia de uma forma, e aí você tem alguém ali na equipe que começa a realizar o negócio e começa a andar para o outro lado, não está fazendo o projeto, os ânimos começam a se exaltar ao ponto que pode chegar a uma discussão, a uma briga tão grande que acaba com o projeto, ninguém mais consegue trabalhar. Então, é dever do gerente de projeto, e principalmente quando ele gerencia as partes interessadas, ele conseguir harmonizar, fazer com que as pessoas se entendam, seja através de reuniões, né, tudo isso. Então, como diz a história, é fazer com que os bicudos não se biquem demais. Tradicionalmente, nas partes interessadas, então, você tem como entradas, né, o plano de gerenciamento do projeto, o registro das partes interessadas, os fatores ambientais da empresa, a ecologia da empresa, e os ativos de processos organizacionais, como a empresa trabalha, como ela faz hoje os processos, e aí as técnicas e as ferramentas que você vai traduzir isso, até explicando de uma forma melhor do que a outra, como eu tinha explicado, tá? Você tem, então, as ferramentas e as técnicas que você vai trabalhar essas entradas aqui, com consultoria, opinião especializada, reuniões e técnicas, né, analíticas, para você chegar ao quê? A um plano de gerenciamento dessas partes interessadas, utilizando a comunicação, utilizando todas as técnicas de reuniões, de e-mails, para que a pessoa esteja plenamente satisfeita, né, com aquilo que ela precisa dentro do projeto. E, finalmente, atualizações nos documentos do projeto. Ao analisar, então, as partes interessadas, é muito importante que você tenha a saber o grau de poder e de interesse na autoridade das pessoas que estão trabalhando. O que quer dizer isso? Bom, se ele é o dono da empresa que contratou um projeto para que eu faça o projeto da empresa dele, tem certas coisas que eu tenho que olhar relativamente rápido. Então, aqui a gente tem um grau primeiro, de poder e de interesse, depois o grau de poder e de influência, o grau de influência e de impacto, e depois o grau finalmente, né, de importância relativa das pessoas. Então, para quê? Você agrupa, então, todos esses interessados com base no nível de autoridade e de preocupação, isso é o poder e interesse. Então, quem é o chefe mais alto, até a pessoa que está executando o serviço mais simples do projeto, para saber que nível de preocupação você tem que saber com que ele está agindo, com as ações dele no projeto. Agrupa também os interesses com base no nível de autoridade e de envolvimento ativo. Às vezes a pessoa tem autoridade grande, né? Ou seja, a pessoa que contratou o projeto, mandou fazer o projeto, não liga mais para o projeto, você fica fazendo, não sabe se está gostando, se não está, a pessoa nunca tem tempo. Isso pode acontecer, então você tem que evitar isso. Você tem que engajar ela mais, né? Também você agrupa os interessados aí com base na influência e no impacto, além do envolvimento ativo, na habilidade que ele tem de efetuar e de influenciar nas mudanças. Finalmente, na última parte, o poder, né, que é a capacidade de impor sua vontade, a urgência, a necessidade de atenção imediata que essa pessoa pode causar, e a legitimidade. Será que o envolvimento dele é apropriado? A pessoa está realmente querendo um interesse que é para o bem e para o sucesso do projeto, ou ela está buscando um interesse ou tudo para até que, por incrível que pareça, minha gente, vocês até já devem ter visto isso em filme ou mesmo no noticiário, tudo. Tem pessoas que entram no projeto ou fazem projeto para acabar com o projeto, para que o projeto não dê certo. Então, por incrível que pareça, isso existe. Você tem que, então, a pessoa que é mais interessada, que é o gerente do projeto, para que o projeto dê certo, ela tem que, então, cuidar muito bem disso. Finalmente, então, é a integração do projeto.
tá? Já vamos chegar aqui perto das 3 horas, horário prometido para a gente terminar a aula. Então, normalmente a pessoa que trabalha na integração do projeto cuida de todas aquelas áreas lá daquela imagem lá no começo, que abarca tudo, né? Só o gerente de recursos humanos que fica de fora, já é quase 3 horas, já vai daqui a 10 minutos terminar a aula, tá? Então você tem que desenvolver um termo de abertura do projeto. Então a parte de integração, ela tem que entender que a abertura do projeto ela está junto com tudo isso. Desenvolver um plano de gerenciamento do projeto. São as ações necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar os planos auxiliares de todas as outras fases, né? Plano de comunicação, né? Plano de custo, tudo, gerenciamento de custo. Orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Por quê? Às vezes as pessoas estão trabalhando em partes específicas do projeto e não estão vendo o todo. É a pessoa que cuida da integração do projeto que vê o todo e que agrega, né? Traz essas pessoas todas juntas. Eu brinco às vezes que o gerente do projeto ele é uma galinha pegando os pintinhos que está correndo e ele tem que botar debaixo de novo das asas dele. Então, gerenciar o conhecimento que está se gerando nesse projeto, né, numa forma de melhoria contínua baseada em lições aprendidas, que é o que eu vou falar daqui a um minuto com vocês. Monitorar e controlar, então, o trabalho do projeto, fazendo acompanhamento, revisão, regulação do progresso desse projeto e realizar, então, o controle integrado de todas essas mudanças. Lembre-se, quando a gente fala em mudança do projeto, por que eu tenho que aprovar e gerenciar essas mudanças? Porque mudanças impactam no tempo, no custo do projeto. Então, é por isso que é tão importante que a integração, né, a gerência de integração, cuide bastante da gerência de mudança. Encerrar, então, o projeto na fase. Então, finaliza todas as atividades, inclusive propondo reuniões e faz os termos de encerramento, término de projeto. Lembrando de novo, para todos agora que estão na aula, atenção, o link do minicurso vocês têm que fazer e colocar lá na descrição na nossa aula que está lá disponível no AVA hoje. Vocês têm que colocar lá no fórum. Tá bom? Então, até o dia 17, semana que vem, valendo 50 pontos. Quem fez das outras fases do 25, perdão, do dia 27, do dia 3 lá, né? Até o dia 10 da semana, até o dia 10 hoje, tem, então, a expectativa de avaliar todo o seu desempenho nas duas entregas e ele valer até 30 pontos. Aqui o minicurso vai valer 50 e a participação de vocês nas aulas e tudo vale mais 20 pontos. Bom, a última coisa que eu quero tocar antes da gente parar na aula vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui. Deixa eu pegar aqui. Um exemplo de um relatório de lições aprendidas, né? Então, ó, bem básico, vocês vêm no Google e digitam um exemplo de relatório de lições aprendidas. Então, vocês vão ver aqui, ó, que a gente tem, eu vou botar aqui imagens, ó, que é como eu costumo, né, ver, ó, e aí vocês têm da forma mais simples até as formas mais complicadas. Eu vou pedir a vocês a fase mais simples, que é esse aqui, ó. Esse modelo, deixa eu abrir ele aqui. O PMI aqui, ó. Deixa eu só ver se a figura está aqui. Não, não está aqui a figura, não. Deixa eu ver se eu consigo aqui ampliar essa imagem aqui. Aqui, ó. Ficou meio ruim a imagem, né? Mas olha aqui, ó. Então, ó, exemplo aqui, ó.
sumário executivo, escopo do relatório, como é? Então, é uma revisão do que foi bem, do que foi mal e quaisquer outras recomendações no projeto. Então, método de gerenciamento do projeto, foi bom que vocês utilizaram? Como é que vocês entenderam o gerenciamento, né, no sentido daquilo que vocês fizeram, tá? Né, quais foram as estratégias que vocês utilizaram no projeto? Ela deu certo ou não? Como é que vocês controlaram o projeto de fazer o minicurso? Quais foram as coisas anormais, aquilo que aconteceu que não deveria ter acontecido no projeto de vocês? Também aqui, ó, uma revisão das medições práticas, né? O esforço aqui, ó, para criar a apresentação produto. Ele foi adequado o tempo que a gente teve, de um mês. A eficácia, então, você, né, na qualidade do design, aqui nesse caso do minicurso, ele vai ficar bom? Ficou bom? Então, são todos esses itens, tá? Que vocês precisam marcar. Vamos estabelecer 4 itens principais, tá? Vou até pegar aqui e fazer como mais um slide aqui, tá? Que eu já deixo na aula para vocês saberem. Então, entrega de lições aprendidas. Então, vocês vão responder o quê? Primeiro o que deu certo no seu projeto? Dois, o que deu errado? Como poderia ter sido feito melhor? Ok? Então, vou salvar aqui, ó. E aí eu vou adicionar lá para vocês, então, lá no AVA, até mais tarde, né, até hoje à noite, esse aqui é o vídeo da nossa aula, tá? Então, basicamente, o relatório é isso que vocês precisam apresentar. Lembrem-se, vocês têm que fazer esse relatório até também o dia 17. Ou seja, no dia lá da aula, vocês precisam lá chegar e enviar até a noite. Eu vou dar o recebido lá, eu vou fazer um recebido nessa aula de hoje, tá? Então, ele não tem lá ainda de recebido, mas conforme eu estou dando para vocês agora, além do fórum lá, vai aparecer o recebimento do relatório de lições aprendidas. Então, vocês têm de hoje até quinta-feira que vem para entregar esse relatóriozinho. Pequeno, no máximo 10 linhas, tá? Viu, Carlinhos? É um texto só, tá? É somente um parágrafo, tá? Entre 5 e 10 linhas no máximo. Não precisa vocês se estenderem muito, não. É basicamente uma discussão individual. Viu, Adriano? É individual. Eu aprendi ao fazer o nosso projeto que a comunicação é muito importante, porque eu tive um problema de comunicação. No primeiro dia eu não consegui comunicação disso, daquilo. Então, isso é algo que deu errado. O que é que deu certo? Deu certo a integração com a pessoa que eu fui fazer o projeto. Por quê? A gente teve boas ideias, a gente se comunicou bem, aconteceu isso e aquilo bom, foi tudo bom, beleza. Não, viu, Carlinhos? O relatório é individual, tá? Ele compõe a nota junto lá dos 5 pontos, tá? Ele junto com o vídeo. Como poderia ter sido feito melhor? Esses erros ou esse erro que aconteceu? Eu poderia ter me comunicado mais com meu colega. Por quê? Porque quando eu só me comuniquei com ele 3 vezes, mas era preciso eu ter comunicado 2 vezes por semana, pelo menos. Então, coisas como essa vocês vão falar no relatório.
lógico, da realidade que aconteceu com vocês, não somente esses exemplos que eu estou dando. Eventualmente pode ter acontecido com alguém esse exemplo que eu estou dando. É esse tipo de coisa que eu quero no relatório saber que aconteceu com vocês. Tá bom? Então, pessoal, chegamos a 3 horas em ponto. Eu agradeço a participação de vocês. Vou salvar tanto o vídeo quanto esse slide de apresentação e também o item lá de recebimento do relatório de lições aprendidas. Vai constar até hoje à noite lá no AVA, tá bom? Me despeço de vocês, agradecendo tudo isso, a participação de vocês. Muito obrigado. Até a semana que vem, pessoal. Abraço a todos. Tchau, professor. Obrigado. Obrigado, um abração.